Já falamos aqui no Cidade sobre que esse mês de outubro, inclusive, é o mês de prevenção ao câncer de mama. O tipo de câncer, inclusive, que mais atinge mulheres no Brasil. Mas após o diagnóstico, quais os direitos da pessoa portadora de doenças graves, como o câncer? Você sabia que tem leis que asseguram os pacientes a receberem tratamentos dignos com exames, consultas com especialistas, uso de medicamentos de alto custo? Sobre esses direitos, a gente conversa agora aqui na TV Pajuçara com o advogado Juliano Pessoa, especialista em direito médico. Doutor Juliano, tudo bem? Boa noite, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Cidade. Boa noite, Edson. Satisfação mais uma vez participar do programa, especialmente para tratar de um tema tão importante e tão relevante quanto este. Especialista em direito à saúde, né? E sempre está nos ajudando a entender essas situações aqui. Doutor, em relação ao câncer, vamos dar o exemplo do câncer porque nós estamos vivendo o Outubro Rosa, que é o mês de conscientização. Mas assim, várias doenças consideradas graves, elas têm, né, leis específicas que garantem esse acesso à saúde, mesmo que, por exemplo, o Estado, né, o município, né, o governo federal não ofereçam de forma mais rápida, é isso? Na realidade, assim, o paciente que é diagnosticado, né, com a neoplasia maligna, ou seja, que é o câncer, ela tem desde o tratamento a exames, a procedimentos cirúrgicos, tudo isso é provido pelo Estado. Então, o Estado tem o dever, é um dever inclusive constitucional, de prover, de assistir essas pessoas, especialmente no caso do câncer de mama, né, que é um mês alusivo a este tipo de câncer agora, no mês de outubro. Essas pessoas, esses pacientes, no caso, para você ter ideia, elas têm direito não só ao tratamento, a uma assistência medicamentosa, como também à cirurgia de reconstrução mamária, por exemplo, que é uma das grandes batalhas que essas mulheres enfrentam, muitas vezes é a extração da mama, né? Então, pelo SUS, ela também tem o direito, seja pelo SUS ou seja pela iniciativa privada, ou seja, assistida por uma operadora de saúde, tanto o Estado como a operadora tem o dever de fazer a reconstrução mamária também, tudo isso, lógico, de acordo com a indicação médica e com a prescrição médica do melhor momento para que este procedimento seja realizado. Mas o direito existe sim e é importante que as pessoas busquem efetivá-los na prática. Isso é a grande batalha dessas pacientes, né? A legislação está lá posta, os direitos estão postos, mas muitas vezes na prática elas encontram muitas barreiras e muitas dificuldades no dia a dia. Então, é importante que elas se mobilizem, busquem realmente ajuda, nem que seja junto ao Poder Judiciário, porque realmente a lei precisa ser cumprida efetivamente. E é exatamente por conta disso, às vezes, por exemplo, já de cara você tem um diagnóstico e aí já de cara as pessoas que dependem principalmente do Sistema Único de Saúde começam a enfrentar essas dificuldades, né? Um exame com uma médica especialista, com um médico especialista que não é para agora, daqui a alguns meses. Esses meses fazem diferença, né, doutor? Então é muito importante ficar atento a isso. Você tem direito a receber atendimento agora, não é daqui a 6 meses. Porque daqui a 6 meses, o câncer que você soube agora, identificou agora, ou a outra doença grave que você identificou agora, pode estar pior daqui a 6 meses, né? Não dá para esperar, né? Especialmente em relação a esse tipo de paciente, né? Você aborda de forma muito precisa. Veja só, e a legislação, nesse caso concreto, ela traz prazos para que o Estado assista essas pessoas. O que é que eu quero dizer com isso? Para que as pessoas que nos assistem entendam. A lei prevê um prazo de 60 dias, no máximo, para que o tratamento seja iniciado no caso concreto da paciente, seja ele medicamentoso, seja ele quimioterápico, radioterápico ou mesmo cirúrgico. Então, a partir do momento do diagnóstico, se tem 60 dias para iniciar essa etapa seguinte. Além disso, nós temos uma legislação desde 2019, que alterou a lei geral e trouxe um prazo também para o diagnóstico. Qual é o problema que essas pessoas enfrentavam? Demorava-se muito, como você bem destacou, para marcar um exame com um especialista, para fazer aquele determinado exame, para ter o resultado depois, para no fim se ter o diagnóstico. Então isso aí é um preço muito alto para esses pacientes, porque o tempo conta muito nesse tipo de patologia. Então a legislação trouxe uma previsão agora de 30 dias, ou seja, se o profissional médico, ao se deparar com esta paciente, a principal hipótese diagnóstica dele for a neoplasia maligna, ou seja, for o câncer, ele tem que recomendar com urgência todos os exames que essa paciente necessita para que ele conclua esse diagnóstico. E isso deve ocorrer em até 30 dias. Fechou o diagnóstico com 30, ele encaminha para as instituições e até 60 ela tem que iniciar qualquer tipo de tratamento e abordagem terapêutica que for proposta. Então, ou seja, nós teremos aí um lapso temporal entre desconfiança, conclusão de diagnóstico e início de tratamento de 90 dias. E isso precisa ser
cumprido, porque conta muito e é uma questão de saúde e necessidade das pessoas. Então, as pacientes precisam, na prática, correr atrás do seu direito e exigir que a legislação seja cumprida como está lá posto. Porque o tempo pode fazer toda a diferença de um caso que pode ser tratado de uma forma mais rápida, né? Ou de um caso que, infelizmente, possa levar a óbito. Então, assim, o tempo faz diferença e faz muita diferença, desde o diagnóstico até o início realmente do tratamento. E, doutor, no caso de alguns tratamentos, né, de doenças graves que precisam, por exemplo, de medicamentos que são caros, que a pessoa não pode comprar. Isso também é garantido em lei? Também tem previsão legal, por exemplo, para esses pacientes receberem exatamente do Estado, do município, do governo federal, esses medicamentos? Sim, sim. Existe a previsão também não só de assistência de tratamento e terapêuticos, mas também de terapêutica medicamentosa. Então, as pessoas são assistidas, sim, tanto pelo Estado como pela rede privada, com medicamentos para esse tipo de patologia. Então, ela tem, sem qualquer dificuldade, essa é a regra geral, que obter, sim, esse tipo de tratamento, além de tantos outros benefícios, que muitas vezes não chegam lá na ponta para os pacientes de maneira geral, entendeu, Edson? Como, por exemplo, ele pode requerer, a depender do caso concreto, se ele se enquadrar nos requisitos, um benefício junto à Previdência Social, caso ele esteja necessitando naquele momento. Pacientes, por exemplo, que já são aposentados, ele pode requerer, junto ao Estado também, a isenção de um imposto de renda na sua aposentadoria. Isso conta bastante, porque por mais que o Estado assista essas pessoas, muitas vezes começam a chegar despesas extras em decorrência desse tratamento que ele está se submetendo. Então, ele tem como requerer, se for aposentado, a questão da isenção do imposto de renda. Isso vai trazer um benefício fantástico. Então, ou seja, são vários os benefícios que existem. Logicamente que cada benefício ele pede determinado requisito. Então, é importante que o paciente busque alguma instituição, tentando dirimir alguma dúvida nesse sentido, se ele se encaixa para receber determinado tratamento e benefício. Se ele tiver ainda dúvida, ele pode buscar um profissional, ou a própria Previdência, ou um profissional da área jurídica, para poder assisti-lo, verificar o que diz a lei, verificar o que ele dispõe de documentação e se os requisitos são preenchidos, para que ele pleiteie isso e possa, assim, ser assistido também pelo Estado em relação a esses outros benefícios agregados, né? Não só a questão do tratamento e da cirurgia. Então, tem vários outros, como o saque, por exemplo, do FGTS. Então, é possível. Às vezes, tem pais, mães, que tem um filho que está acometido por uma patologia como essa, e ele pode ir lá, sendo funcionário da iniciativa privada, e fazer o saque do seu FGTS para assistir esse filho. Então, ou seja, são inúmeros benefícios, e é importante que o paciente busque auxílio, busque as instituições, né, que muitas vezes fazem campanhas e amparam essas pessoas, que elas também detêm essas informações e pode direcionar, de repente, para algum profissional. Perfeito. Doutor Juliano, muito obrigado pela sua participação e, claro, se encontrando dificuldades, tem que acionar a justiça. A gente sabe que a judicialização da saúde é algo que é muito discutido nos últimos meses, nos últimos anos, na verdade, mas em alguns casos, em muitos casos, é o único caminho que esse paciente pode e garante o atendimento médico. Muito obrigado, boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Pois é, e sempre lembrando, né, o Outubro Rosa é um mês de alerta aí, de conscientização, de combate, realmente, para você entender o câncer de mama, você que é mulher, muita atenção, né, durante o ano todo com a saúde, mas em especial durante esse mês de outubro, tá? Quanto mais cedo identificar, melhor o tratamento, mais rápido e maior a possibilidade de cura também do câncer, tá?